Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente estou ministrando aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul. Gostaria de deixar um abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos do 8º ano também que estamos acompanhando pela TV aqui também, pessoal. Galerinha, nós vamos dar continuidade que a gente trabalhou aí na aula passada sobre a equação do primeiro grau. Nós trabalhamos aqui a habilidade EF08MA33.4, que é resolver equações do primeiro grau usando as propriedades da igualdade e o princípio da equivalência. Então, nós trabalhamos aí já o conteúdo, né, a parte teórica, e trabalhamos também alguns exercícios, tá, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos focar realmente nos exercícios. Então, na aula passada, nós vimos duas propriedades da igualdade que nos ajudam a resolver questões de equações do primeiro grau com uma incógnita. E quem são essas propriedades? Tem essa primeira propriedade que é assim, ó, adicionando o mesmo número aos dois membros de uma igualdade verdadeira, obtemos uma igualdade também verdadeira. Aí eu falei para vocês, pessoal, que quando a gente tem esse nome aqui, adicionando, você pode adicionar tanto números positivos quanto números negativos. Então, por isso que ele utiliza a palavra adicionando, tá? Mas também, galera, pode ter casos aí que você vê aí em algum livro, né? Adicionando ou subtraindo, tá? Porque o ato de você subtrair é a mesma coisa que você somar por um número negativo, né? Por exemplo, 4 mais menos 2, né? Você está adicionando um número negativo. Então, mais com menos dá menos, igual a 2, né? Então, o ato de você adicionar um número negativo é a mesma coisa de você estar subtraindo por aquele número, não é isso? E essa aí é a propriedade 1. Se você adicionar ou subtrair o mesmo número em ambos os lados da igualdade, no caso aqui nós estamos trabalhando com equações, então se você adicionar ou subtrair o mesmo número na equação, aquela equação também é uma igualdade verdadeira, tá bom? Por exemplo, x igual a 2, um exemplo, é uma equação, né? Já é o resultado, mas é uma equação. X igual a 2. Se eu adicionar 2 em ambos os lados, ó, x mais 2 igual a 2 mais 2. Não deixa de ser uma equação verdadeira, tá bom? E a segunda propriedade que diz assim, ó, multiplicando os dois membros de uma igualdade verdadeira por um mesmo número, obtemos uma igualdade também verdadeira. Então, se você multiplicar numa equação ambos os membros pelo mesmo número, aquela equação continua sendo verdadeira, tá bom? Ela continua ali mantendo a igualdade, continua sendo igual. Então, como eu falei para vocês, na aula passada a gente trabalhou o conteúdo em si. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos resolver exercícios de equação do primeiro grau com uma incógnita utilizando essas propriedades. Nós vamos trabalhar tanto questões mesmo de você calcular diretamente a equação, como questões de situação problema, que nós vamos ter que montar a equação e resolver utilizando essas propriedades, tá bom? Então vamos aqui o primeiro exercício, que diz assim, usando os princípios de equivalência, escreva na forma mais simples possível uma equação equivalente a cada uma das equações a seguir no universo dos números racionais. Então vamos lá, vamos resolver aí, transformar essa equação numa equação equivalente, né? O ato de você adicionar o mesmo número em ambos os lados de uma equação ou multiplicar o mesmo número em ambos os lados da equação, nada mais é, pessoal, que você está transformando aquela equação numa equação equivalente, tá? Então, x mais 2 igual a 5. Como nós vamos resolver aqui? Nós vamos adicionar o oposto de 2 em ambos os lados, ou seja, vou botar menos 2 de um lado, menos 2 do outro. Ora, eu estou subtraindo 2 em ambos os lados. A minha igualdade vai mudar? Não, não muda, tá? Ela permanece a igualdade. Então, 2 menos 2 dá 0. Então, vai ficar x mais 0 igual a 5 menos 2 dá 3. Ou seja, o meu x aqui na letra A é igual a 3. Tá bom? Então, x é igual a 3. Na letra B, x menos 11 igual a 0. X menos 11 igual a 0. Então, nós vamos adicionar o oposto de menos 11 em ambos os lados da equação.
Então, o oposto de menos 11, pessoal, é mais 11. Então, eu vou adicionar 11 no primeiro membro e para a igualdade permanecer a mesma, eu também adiciono 11 no segundo membro, porque eu tenho que adicionar o mesmo número em ambos os lados. Isso é de acordo com a propriedade da igualdade, né? Isso que a gente está utilizando aqui para resolver essa equação. Então, menos 11 mais 11 dá 0, então x mais 0 igual a 0 mais 11 dá 11. E a gente sabe, pessoal, que x mais 0 é x, né? Então, x aqui é igual a 11, ok? Então, tá aí o nosso primeiro exercício, letra A e B resolvidos. Vamos para a letra C. A letra C diz assim, ó, 4x igual a menos 8. Como o 4 aqui está multiplicando, nesse caso aqui nós vamos utilizar a segunda propriedade. A gente vai pegar e vai multiplicar por 1/4, que é o inverso de 4, né? Ó, vezes 4x igual a 1/4 vezes menos 8, tá bom? Então, posso cortar os 4 aqui, vai sobrar só x. E aqui vai ficar menos 8 sobre 4, logo, meu x aqui vai ser menos 2, tá bom? Então, na letra C, o valor de x é igual a menos 2, tá bom? Aqui, pessoal, nós vamos utilizar as duas propriedades, ó. Primeiro, eu quero que esse mais 1 aqui não fique aqui no primeiro membro. Então, eu vou pegar 5x mais 1 igual a 16. Então, eu vou adicionar o oposto de mais 1 aqui e também adiciono o oposto de mais 1 ali no segundo membro. Então, 1 menos 1 dá 0, então vai ficar 5x mais 0. 16 menos 1 dá 15. Só que 5x mais 0, pessoal, é o próprio 5x. Agora nós vamos utilizar a propriedade 2, ó. Vou pegar o 5 vezes x aqui, vou pegar o 5, só o número aqui, e vou multiplicar o inverso de 5. Então, o inverso de 5 é 1/5, né? Ó. Então, 1/5 vezes 5x é igual a 15 vezes 1/5. Então, vai ficar, ó, 5 corta com 5, vai ficar x. 15 dividido por 5. No caso aqui, o nosso x é igual a 3, tá bom? Então, tá aí. O x é 3, ok? O segundo exercício diz assim, ó. Um número X de países disputou a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizados em 1896 na cidade de Atenas, capital da Grécia. Se x representa a raiz da equação 2x mais 12 igual a 110 menos 5x, quantos países disputaram a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna? Pessoal, numa equação, que nós chamamos de raiz da equação, é o valor de x que torna essa igualdade verdadeira, tá? Então, a gente tem como calcular o valor de x para que essa igualdade seja verdadeira? Tem. Então, vamos lá utilizar os princípios que nós estamos trabalhando aqui na nossa aula de hoje, tá? Ó, 2x mais 12 igual a 110 menos 5x. Primeira coisa, pessoal, eu não quero incógnita no segundo membro. Então, eu vou fazer o possível para eliminar esse menos 5x ali do segundo membro, transformar ele em zero. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou adicionar o oposto de menos 5x em ambos os lados. Então, vai ficar 2x mais 12, aí adicionando o oposto de menos 5x, ó, mais 5x, né, ó, igual a 110 menos 5x, e vou adicionar o oposto de menos 5x, ó, que é mais 5x. Então, ó, 2x mais 5x dá 7x, mais 12, né, ó, igual a 110, 5x menos 5x dá 0. Então, vai ficar assim, ó, 7x mais 12 igual a 110. Aí eu vou continuar aqui no cantinho, aqui no ladinho aqui, ó. Agora eu quero que aquele mais 12 não fique ali mais, tá? Quero transformar ele em 0. Então, eu vou ter que adicionar o oposto dele aqui, ó. Se eu adicionar o oposto de 12 no primeiro membro, eu também tenho que adicionar o oposto de 12 no segundo, para que a igualdade permaneça verdadeira. Então, 12 menos 12 dá 0, então vai ficar 7x
igual a 110 menos 12, que se você calcular dá 98. Então aqui vai ficar, ó, agora pela segunda propriedade, ó, 1/7 vezes 7x igual a 1/7 vezes 98. Ou seja, o meu x aqui é igual a 98 sobre 7. Logo, meu x aqui é quanto? Vamos pegar 98, vamos dividir por 7, tá? Ó. 1 vezes 7 dá 7, 9 menos 7 sobra 2, baixo 8, 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Então, o x aqui é 14. Então, pessoal, a raiz dessa minha equação aí é 14. Se no lugar do x eu colocar esse número 14 bem aí, essa equação se torna uma equação verdadeira. Por isso que é uma raiz, tá bom? Então, nossa resposta mesmo da questão, ele pergunta quantos países disputaram a primeira edição dos Jogos Olímpicos na Era Moderna? Foram 14 países, né, que disputaram aí. Por que são 14? Porque ele fala que o x, que é a raiz da equação, ela representa quantos países disputaram essa primeira edição dos Jogos Olímpicos, tá? Então, foram 14 países, tá bom? Porque x é igual a 14. Terceiro exercício, olha só. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é o número? Então, se você não conhece o número, você pode falar que o número é x, tá? Qualquer letra. Vamos usar o x. Então, o dobro do número é quem? O dobro do número o dobro não é multiplicar por 2, então é 2x. Então, ó, o dobro de um número subtraído de 20, ou seja, 20 menos 2x, ó, dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é o número? Então, vamos lá. Primeiro eu quero eliminar esse 20 daqui, né? Então, vai ficar 20 menos 2x. Então, eu vou adicionar o oposto de 20 aqui. Como o 20 está positivo, vou adicionar menos 20. Igual a 100 menos 20. Então, 20 menos 20 dá 0. 0 menos 2x é igual a 100 menos 20, que é 80. Então, menos 2x é igual a 80. Agora, eu vou multiplicar aí, ó, pelo inverso de menos 2, né? Ó. Menos 2, o inverso dele é menos meio. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos meio vezes menos 2x igual a menos meio vezes 80. Então, ó, menos com menos dá mais, né? Então, 2 dividido por 2 dá só o x. Então, vai ficar x positivo. Menos o meio vezes 80 vai ficar menos 80 sobre 2. Logo, eu tenho que esse x aqui é igual a menos 40. Então, tá aí. Se eu pegar o dobro de menos 40, pegar 20 e tirar o dobro de menos 40, vai dar aí igual a 100, tá bom? Esse aqui foi o nosso terceiro exercício. Quarto exercício. O triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 600. Qual é o número? Então, vamos lá. Novamente, o número é x, tá? Vou chamar o número de x. O triplo vai ser 3x, né? Triplo é multiplicar por 3. E o dobro, 2x, multiplicar por 2. Então, se o triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 600. Então, 3x mais 2x igual a 600. Montamos a nossa equação. 3x mais 2x dá 5x, tá? Igual a 600.
Agora eu vou pegar e vou multiplicar pelo inverso de 5 ambos os lados. 1/5 vezes 5x é igual a 1/5 vezes 600. Então vai ficar 5x sobre 5 igual a 600 sobre 5. Daqui eu tenho que x vai ser igual a quanto? Ó? 600 dividido por 5. Dá 1. 1 vezes 5 dá 5, sobra 1 abaixo 0. Vai ficar 2 vezes 5 dá 10, sobra 0, abaixo 0. Então vai dar aí x igual a 120. Então se você pegar o triplo de 120 e somar com o dobro de 120, vai dar 600, tá bom? Quinto exercício, ó. O dobro do antecessor de um número menos 3 é igual a 25. Calcule esse número. Pessoal, vamos usar aqui agora uma letrinha diferente, para não ficar só trabalhando com x e tal. O número será o y. O antecessor desse número, ó, o antecessor pessoal, o antecessor é você pegar o número aí e tirar uma unidade, subtrair uma unidade, tá? Por exemplo, qual é o antecessor de 5? É 4. Mas por quê? Porque 5 menos 1 é igual a 4. Tá bom? Então, quando a gente fala antecessor, é subtrair uma unidade. Então, o antecessor do número vai ser y menos 1. Como ele fala que é o dobro do antecessor, ó, quem é o dobro do antecessor? É você pegar o antecessor e multiplicar por 2. Então, vamos lá. O dobro do antecessor de um número menos 3 é igual a 25. Calcule esse número. Então, vamos calcular o y, né? Aí, pessoal, tem umas regrinhas aqui de distributividade, ó. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 1, mais com menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Aí, menos 3 igual a 25. Vou continuar lá em cima, tá? Então, ó, 2y menos 5, menos 2 menos 3 dá menos 5, né? Igual a 25, certo? Para eliminar esse menos 5 aqui do primeiro membro, eu vou adicionar o oposto de menos 5. E o oposto de menos 5 aqui, se eu adicionar é mais 5, né? Ó. Se eu adicionei o oposto de menos 5 no primeiro membro, eu também vou adicionar o oposto de menos 5 no segundo membro para a igualdade permanecer verdadeira. Então, 2y mais 0, 25 mais 5, 30. Ou seja, 2y aqui igual a 30. Então, vou multiplicar por meio aqui ambos os lados. Então, vai ficar 2y sobre 2 igual a 30 sobre 2. Ou seja, meu y aqui, 30 dividido por 2 é 15. Ok? Então, meu y aí no caso deu 15. Sexto exercício, diz assim, ó. A idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho. Calcule essas idades sabendo que juntos têm 60 anos. Pessoal, para esse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí 1 minutinho para vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês. Bom, pessoal, então vamos aqui para a solução desse exercício, tá? Então ele fala que a idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho. Então, vamos falar
que a idade do filho seja X, tá? X, a idade do filho é X. Então, a idade do pai, como ele fala na questão que a idade do pai é o triplo da idade do filho, 3x. Calcule essas idades sabendo que juntos têm 60 anos. Então, se eu somar a idade do filho mais a idade do pai, tem que dar 60 anos. A idade do filho eu chamei de x. A idade do pai, 3x, igual a 60. Eu tenho 3x mais 1, quer dizer, x mais 3x, ó. Esse x que eu não tenho nenhum númerozinho na frente, a gente subentende que tem um aqui, tá? Ó. A gente tem que lembrar que tem um aqui. Então, 1x mais 3x, 4x, igual a 60. Então, vamos multiplicar ambos os lados aqui pelo inverso de 4. Então, é 1/4 de um lado vezes 4x, igual a 1/4 do outro vezes 60. Então, o que a gente vai ganhar aqui? Ó? Que 4x sobre 4 é igual a 60 sobre 4. Ou seja, meu x aqui, ó, 60 dividido por 4 dá exatamente 15. Então, o filho tem 15 anos. E o pai tem, ó, né, 15 vezes 3, 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 3 vezes 1 dá 3, com mais 1, 4. Então, o pai tem 45 anos, certo? Então, tá aí a idade do pai e do filho. O filho tem 15 anos e o pai tem 45 anos, tá bom? Sétimo exercício, ó. Um número tem 6 unidades a mais que o outro e a soma deles é 76. Quais são esses números? Então, vou chamar aqui o primeiro número, né? Vou chamar aqui de K. E o outro número tem 6 unidades a mais. Então, o segundo número, eu vou falar que ele é K mais 6, que ele tem 6 números a mais. Aí, pessoal, se eu somar K mais K mais 6, vai ter que ser igual a 76, tá? Então, ó, K mais K é como se fosse 1K mais 1K. Então, dá 2K, né? Mais 6 igual a 76. Para eu eliminar esse 6 aqui do primeiro membro, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o oposto de 6 em ambos os lados. Então, 2K mais 6, aí, ó, somando o oposto de mais 6, né, ó, em ambos os lados. 6 menos 6 dá 0. Então, 2K mais 0. 76 menos 6 dá 70. Então, vai ficar 2K igual a 70. Agora, eu vou multiplicar por 1/2 em ambos os lados. Vou multiplicar por 1/2 em ambos os lados. Então, aqui corta esse com esse. E o K vai ser igual a 70 dividido por 2. Logo, o meu K aí vai ser igual a 35. Então, quais são esses números? Um é 35 e o outro é o primeiro número, né? O primeiro número é 35 e o segundo número é 35 mais 6, que é igual a, no caso, 41. Certo? Então, um é o 35 e o outro é o 41. Certinho? Se você quiser depois tirar a prova real, né, pessoal? Ó, 35 mais 41, ó, dá exatamente 76. Questão 8. A soma de 3 números consecutivos é igual a 54. Quais são esses números? Pessoal, vou chamar aqui o primeiro número, o segundo número e o terceiro número.
Pessoal, se são consecutivos, significa que a diferença do posterior com o anterior tem que ser uma unidade. Então, se o primeiro número eu vou chamar aqui de x menos 1, o outro eu vou chamar de x e o outro eu vou chamar de x mais 1, tá? Isso aqui são números consecutivos. Então, a soma deles tem que dar 54. Então, x menos 1 mais x mais 1 tem que ser igual a 54. Então, menos 1 mais 1 dá 0. Então, x mais x dá 3x. Então, vou multiplicar aqui por 1/3 em ambos os lados. Aí, o que eu vou ter aqui, ó? X igual... Não. 54 dividido por 3. Dá 1, sobra 2, baixa o 4, dá 8. Dá 18 no caso, né? X é igual a 18. Então, o primeiro número aqui é 17, o segundo número aqui é 18 e o terceiro número aqui é 19, ok? Então, tá aí o 8º exercício resolvido. E o 9º, resolva as equações abaixo. Então, temos aqui já as equações, né? Ó. Vamos adicionar aqui o oposto de 3x em ambos os lados. Então, vai ficar assim. Corta 3x menos 3x dá 0. Então, menos x menos 3x dá menos 4x mais 9, né? Ó, igual a 1 mais 0. Então, menos 4x mais 9 é igual a 1. Então, vamos adicionar aqui agora o oposto de 9 em ambos os lados. Vai dar 0, então vai ficar menos 4x igual a menos 8. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar ambos os lados por menos 1/4. Vezes menos 4x igual a menos 1/4 vezes menos 8. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos com menos dá mais. Corta o 4 com 4, vai ficar x, né? Ó. Menos com menos dá mais. 8 dividido por 4 dá 2. Então, meu x aqui é 2. E a letra B é 1 menos 5z. Aí, vamos botar aqui, ó, menos 7z, o oposto de 7z, né? Ó. Menos 7z. Aqui dá 0, né? 2 mais 0 vai dar 2. Menos 5z menos 7z dá menos 12z. Então, aqui a gente vai ter, ó, 1 menos 12z menos 1 igual a 2 menos 1. Então, 1 menos 1 dá 0. Dá 0. Então, vai ficar isso aqui, menos 12z. 2 menos 1 dá 1. Então, aqui vamos multiplicar por menos 1/12 em ambos os lados. Então, nós vamos ganhar aqui o seguinte, ó. Vai ficar positivo aqui, 12 corta com 12, vai ficar o z positivo igual a menos 1/12. Então, aqui é o resultado do z, beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.